Fala, torcedor vascaíno, melou a transferência do zagueiro argentino Ian Glavinovic com o Vasco. E o Vasco tentou a contratação do zagueiro Adrielson, ex-Botafogo, que estava no Lyon da França, e aí fechou de novo com o Botafogo, tá? E tem diretor de saída do Cruz Maltino. E a prioridade do Vasco, que nessa janela de transferência era trazer um zagueiro desde o início. E o Vasco, afinal, fechou a janela e não trouxe ninguém. Veja os nomes dos jogadores que o Vasco tentou nessa janela de transferência. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai ver todas as últimas novidades e notícias do Vasco da Gama. Antes de ir para as notícias, peço o seu like, a sua inscrição no nosso canal e o seu compartilhamento do nosso vídeo para mais gente conhecer nosso conteúdo, tá bom? Então, sem enrolação, sem bafafá, vamos para as notícias e para as informações. A primeira informação que a gente vai falar é sobre o zagueiro argentino Ian Glavinovic. No vídeo passado, eu confirmei que ele estava praticamente fechado com o Vasco, segundo o CL Merlo. Só que, como para vocês que não sabem, eu gravo um vídeo um dia antes. E aí, quando eu gravei o vídeo, estava praticamente tudo acertado com o Vasco. E aí, logo em seguida, passou umas 2, 3 horas, pela madrugada até, que saiu a notícia de que o Ian Glavinovic não foi inscrito no bid da CBF, não podia ser mais jogador do Vasco, que melou a negociação. E aí, tô trazendo aqui para vocês agora, notícia do mesmo CL Merlo, é que melou a transferência do zagueiro Ian Glavinovic para o Vasco da Gama. O News Old Boys não enviou a documentação antes de 23h59. Para quem não sabe, segunda-feira era o limite de jogador com contrato com outros clubes para o Vasco ou qualquer clube brasileiro quiser colocar no bid da CBF. Então, se passou de meia-noite ali de segunda-feira, não tem como mais escrever mais ninguém no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e etc. Quando a janela se fechou, as partes já haviam chegado a um acordo, mas a burocracia não foi superada a tempo. Então, para mim, cara, é uma... Eu não sei nem o que dizer. É uma falta de... Parece ter amador, né? Parece ter uma diretoria amadora. Porque a gente teve 2 meses para contratar um zagueiro. E aí chega no final da janela, um dia faltando para acabar a janela. E nesse dia o Vasco busca igual um maluco para trazer um zagueiro aí, para conseguir fechar. E aí não consegue por conta do tempo. Mas eu acho ainda, cara, que não seja por conta do tempo, tá? Eu acho que o Vasco acabou esquecendo essa negociação. Eu ainda creio que o Vasco tá fechando com algum outro zagueiro. Que seja um jogador melhor do que esse aí, o Ian Glavinovic. Foi um jogador que realmente, cara, a gente analisou os dados deles nas lives aqui do nosso canal. Se você quiser procurar, assistir aí no nosso canal também. A gente analisou e não gostei dos dados dele, não gostei dos vídeos dele também. Não foi um jogador que me agradou, tá bom? Mas eu acho que o Vasco ainda vai contratar um zagueiro aí nessa janela ainda. Jogadores sem contrato, obviamente, tá? E aí, o GE Vasco postou isso aqui na sua página, que o News Old Boys diz que o Vasco não enviou o contrato por Glavinovic. E se defende, entre aspas, não houve demora. Segundo lá naquela informação, que o News Old Boys demorou a documentação para mandar para o Vasco. Era a notícia que surgiu ali. E aí o News Old Boys afirmou que mandou o documento tudo certinho e que o problema foi realmente do Vasco. Ele tá aqui, o Vasco só recebeu o contrato completo depois da meia-noite, horário no qual não poderia mais escrever o atleta. Escrita essa matéria aqui é da Emanuele Ribeiro. Então tá aqui. O News Old Boys divulgou um comunicado à imprensa argentina afirmando que o Vasco optou por não realizar a negociação do empréstimo de Ian Glavinovic, zagueiro de 22 anos. O clube argentino se defendeu ao dizer que não houve demora no envio das documentações e enfatizou que a contratação não aconteceu porque o Vasco não enviou o contrato de gastos antes do prazo. A janela de transferência para o Brasil fechou antes que o clube desse entrada na sua inscrição. Então, a janela de transferências fechou e o Vasco não conseguiu escrever o Ian Glavinovic. E aí, esse aqui é o comunicado do News Old Boys nas suas redes sociais. Eu acabei clicando aqui no link sem querer, perdão. Mas o comunicado foi o seguinte, é que, entre aspas, foram avançadas as negociações para a transferência do jogador para o Vasco da Gama, por um empréstimo de $250 mil, com opção de compra de 2,5 mil dólares, acho que é milhões ali, né, no caso, por 80% das transferências. Em seguida, o clube brasileiro optou por não utilizar o empréstimo ao enviar o contrato de despesas antes de 23h59 de ontem, horário de encerramento do TMS no Brasil. TMS é o que, João?
pra você que não sabe, você contratar um jogador aqui no Brasil, você tem que mandar ele pra FIFA. E aí depois da FIFA ele vai pro bid da CBF, tudo certinho. Portanto que o Vasco consiga mandar ele pro TMS, que é o da FIFA, é o que mais importa, tá tudo certo. E aí não houve atraso imputável do News, mas pelo contrário, o News Old Boys defendeu seus interesses enquanto aguardava o correspondente acordo de despesas, diz a nota do News Old Boys nas suas redes sociais. E aí tá aqui, o Vasco na segunda-feira, nas últimas horas de janela aberta, o Vasco chegou a um acordo com o News pela contratação por empréstimo de Glavinovic. E a partir daí, correu as burocracias para oficializá-lo. A apuração... Acabei clicando de novo sem querer. Com a apuração do GE com pessoas ligadas ao futebol do Vasco é de que a direção vascaína não recebeu a tempo a documentação por parte do clube e da Federação Argentina. Então, o clube argentino fala que mandou os documentos tudo certinho e o Vasco afirma que o time argentino não mandou os documentos certos e não foi a tempo também. E tá aqui, a reportagem apurou com pessoas ligadas ao Vasco que o clube enviou as minutas do contrato por volta das 18 horas de tarde ali, né, mais ou menos. O News respondeu pedindo algumas mudanças, que a diretoria carioca aceitou. Depois, os argentinos pediram para mudar o acordo de pagamentos. O Vasco aceitou mais uma vez. Então, o News Old Boys pediu para mudar 2 vezes o contrato ali desse jogador e o Vasco aceitou. Então, ali, mas o News mandou o contrato no fim da noite, sem assinatura do jogador. Após a meia-noite, horário limite da janela, o clube argentino mandou o documento completo, mas não era possível fazer o registro no sistema. Então, é mais ou menos essa a informação sobre o Ian Glavinovic. Não vai vir para o Vasco, não está mais fechado com o Vasco. Ele estava fechado com o Vasco realmente, a notícia era tudo certo, só que eu acho que não deu tempo, o Vasco não quis, desistiu. Se o Vasco desistiu, cara, creio eu que o Vasco está procurando, está próximo de fechar com algum outro zagueiro, tá? Porque eu não acho que o Vasco vai terminar essa janela ainda sem contratar um zagueiro. Acho que é muita incompetência. Já tá sendo uma incompetência, parecendo uma diretoria amadora, porque teve 2 meses para contratar um zagueiro, a gente não conseguiu contratar ninguém, tá? Então é isso. Informação dada para vocês sobre o Ian Glavinovic, não vai vir pro Vasco. A outra informação é sobre o diretor comercial do Vasco, Renato Lasman Elcob, deixou o cargo de diretor comercial do Vasco após pouco mais de um mês na função. O profissional alegou problemas pessoais e aceitou a proposta de um outro clube. O Cruz Maltino agora está atrás de um novo funcionário para a função. Para quem não sabe, o Renato é do Rio Grande do Sul. Por conta daqueles problemas de enchente, infelizmente, ele acabou indo para lá, né? E provavelmente fechou com algum clube lá de perto, tá? Vamos dizer o Grêmio, o Inter, o Juventude. Não sei quem ele fechou, mas ele fechou para ficar próximo lá para poder ajudar também. Acho que a família dele, coisa do tipo. Essa informação da atenção vascaínos, ok? E aí, a outra informação, nem informação, né? Mas um negócio aqui pra gente, é os jogadores que o Vasco tentou nessa janela de transferência. A gente teve 2 meses para contratar um zagueiro, a gente não contratou ninguém até agora. E aí, teve 7 nomes que o Vasco tentou nessa janela. Então tá ali, a janela de transferência do Vasco ficou marcada pela saga em busca de um zagueiro. Entre propostas e interesses, o Vasco tentou, sem sucesso, os seguintes atletas para a zaga: Pepe, Rafael Tolói, Maurício Lemos, Ian Glavinovic, André Ramalho, IR Mina, Adrielson e Luan Pérez. Cara, muitos zagueiros que o Vasco tentou, e infelizmente a gente só recebeu a palavra não, tá? Então os jogadores recusaram as propostas do Vasco, alguns optaram por ficar no seu clube atual, alguns optaram por não aceitar. Enfim, ninguém veio pro Vasco até agora e a gente está esperando um reforço, que a gente precisa de reforço urgentemente, tá bom? Então, é mais ou menos isso. E aí, como você está vendo aqui, esse nome de Adrielson não surgiu muito na mídia, mas é isso mesmo. Segundo o Bola VIP, o Vasco tentou a contratação do Adrielson antes da janela fechar. Só que o zagueiro deixou o Lyon e voltou para o Botafogo. Para quem não sabe, o Botafogo está contratando mil e um mundo, né? Todo mundo que está livre no mercado, o Botafogo está contratando. Acabei entrando no link aqui sem querer. O Vasco, tá aqui, o Vasco encerra o mercado com 6 nomes. A janela de transferência está encerrada no futebol brasileiro. Quem quiser contratar, terá que esperar até 2025, ao menos que faça contrato com aqueles jogadores que estão livres no mercado. E aí tá aqui, no Vasco da Gama, Rafael Paiva ganhou algumas opções a mais para a restante da temporada. Caraca, eu tô clicando toda hora no link aqui, perdão, rapaziada.
mas é porque tá rolando o vídeo ali, não pode mostrar um pouco. Aí tá aqui os nomes que o Vasco contratou, que todo mundo sabe. O Adrielson era desejo do Vasco. Dessa maneira, resta ao Vasco buscar uma opção no mercado que esteja sem contrato em vigor com alguma equipe. Porém, as opções passam a ser cada vez mais escassas. Ainda dentro do período das janelas de referências, o Cruz Maltino chegou a buscar informações sobre o zagueiro Adrielson, que estava no Lyon da França, mas o defensor acertou o seu retorno ao Botafogo. Então, a gente perdeu contratação para o Botafogo, a gente perdeu o Adri Ramalho para o Corinthians, a gente perdeu o Luan Pérez para o Santos, a gente perdeu o Adrielson para o Botafogo, tá perdendo jogador para tudo quanto é lado. E ninguém vem para cá. O Maurício Lemos preferiu ficar no Atlético Mineiro sentado no banco do que vir para cá jogar. Cara, o Rafael Tolai prefere ficar na Atalanta. Cara, muito azar na janela e falta incompetência também, né? Vamos se dizer. Então é isso, tá? A informação do Adrielson que tava... o Vasco tava nos planos ali do Vasco. O Vasco tentou a contratação dele. E a outra informação é sobre Paulinho e Jair. É isso mesmo, a expectativa é de que no mês de outubro o Paulinho e o Jair estejam treinando já com o grupo. No planejamento do clube, essa etapa de transição é a última antes do retorno aos gramados. Então, notícia muito importante, né? Notícia de dois jogadores que, realmente, se for entrar agora em campo, vai ajudar muito o Vasco. Muito, muito mesmo. Ainda mais a gente passa por uma semifinal, talvez eles joguem, vamos dizer. Então, na reta final do Campeonato Brasileiro também, caso a gente brigue com uma vaga de Libertadores, coisa do tipo, eles vão ser muito importantes pra gente. O Paulinho é um jogador crucial pra gente, da mesma coisa do Jair também, tá bom? Então esse foi mais ou menos o vídeo. Conto com o apoio de vocês, o like, compartilhamento, a sua inscrição também. E logo mais, talvez, tenha uma live trocando aquela ideia com vocês, como sempre, de tarde, tá bom? Então, muito obrigado, beijão pra todos vocês, um beijo de coração e até daqui a pouco na live, ou então até amanhã, 7 horas da manhã e depois na live também, tá? Pra quem não sabe, vídeo todos os dias 7 horas da manhã e lives durante a tarde também. Um beijo, fiquem com Deus e um ótimo dia.